Amados, vamos gravar então o nosso 12º encontro, 11º encontro. Esse é o nosso 11º encontro para tratar do Evangelho de João. Nós estamos ainda no capítulo 2, mas no 12º encontro. Olha, realmente o Evangelho de João é bem diferente dos Evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas, é completamente diferente. Já no segundo capítulo do Evangelho de João, João vai nos transportar lá de Caná da Galileia, onde Jesus estava num casamento, onde Jesus realizou o primeiro milagre, para então a última semana de Jesus, lá em Jerusalém, onde Jesus vai purificar o templo. João faz essa transposição de Caná da Galileia, do primeiro milagre para a última semana de Jesus. Ele é completamente diferente. Mateus, Marcos e Lucas vão deixar registrada o que chamamos de entrada triunfal em Jerusalém. Vamos pensar um pouquinho nessa entrada triunfal? Vamos ver como é que vai ser essa entrada triunfal. João não apresenta essa entrada triunfal para a gente, não. João apresenta Jesus lá no templo, já no templo. Mas Mateus, Marcos e Lucas apresentam essa entrada de Jesus em Jerusalém, que inicia a última semana dele entre nós. Olha só, os judeus daquela época esperavam a chegada de um novo rei. Era o que estava predito no Antigo Testamento, que viria um outro rei da estatura de Saul, de Davi, de Salomão, e esse rei, quando chegasse, iria transformar tudo. Eles aguardavam a chegada de um rei que viesse usando vestes reais. Sim, o rei com vestes reais, para mostrar que eu sou um rei, que chegasse com toda a pompa e circunstância, maior até do que os cortejos romanos que eles estavam acostumados a ver. Eles estavam esperando chegar ali o Messias, aquele que viria a ser o futuro rei de Israel, queria expurgar a nação de Israel de tudo aquilo que estava atrapalhando o relacionamento deles. Esse rei que eles queriam, que estavam almejando, viria unificar a nação israelita, e viria tirar dali os costumes gregos, as práticas gregas, ia tirar também deles a tirania romana. Quando o Messias chegar, toda essa situação será revertida. Era isso que eles tinham na cabeça. Nós seremos uma nação soberana. E a notícia chega, olha, está vindo para cá o Messias. O Messias está vindo, o Messias está chegando, o Messias está perto, o Messias está aqui. Por isso que eles vão gritar, quando Jesus entra, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Essa era a expectativa que eles tinham, a chegada do filho de Davi, aquele que vem em nome do Senhor. Então chega Jesus, vestindo uma capa e uma túnica igualzinha àquelas que eles usavam. Não veio montado num alazão, puro sangue árabe, não, veio montado num jumentinho. Muito daquelas pessoas, muito do povo, certamente se frustrou com aquela situação. Estamos esperando vir um rei, vir um homem igual a mim, não tem diferença nenhuma, ainda vem montado num jumentinho. Aí Jesus chega e vai ao templo. Chegando lá, se depara com os cambistas e os vendilhões. Aí Jesus vai expulsá-los de lá. Certamente essa atitude de Jesus deixou com que os saduceus, o que é os saduceus? Era uma classe de judeus que eram voltada para o dinheiro, eram a nobreza, eram os homens ricos da época, e esses saduceus eles eram responsáveis pelo dinheiro do templo. Certamente esses saduceus se frustraram com essa situação. Mais tarde, Jesus vai combater os escribas e os fariseus. Os escribas e fariseus eram os doutores da lei. Certamente eles vão se frustrar com essa situação. Então estava pronto e montado um cenário para a crucificação. Vamos ao texto? Quem tiver com a Bíblia pode abrir João capítulo 2, a partir do versículo 13. Nós vamos ver João relatando o seguinte: Jesus purifica o templo. Começa assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, a Páscoa dos judeus está próxima, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no templo o que vendiam os bois, ovelhas, pombos e também os cambistas assentados. Tendo feito um azarrogue, um açoite, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Jesus fez isso. E disse aos que vendiam pomba: tirai daqui essas coisas,
não façais da casa de meu pai casa de negócio. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então há uma diferença entre o que nós chamamos de casa do pai e casa de negócio. Presta atenção nisso. Mas Jesus continua, lembrando os seus discípulos do escrito que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Os seus discípulos se lembraram desse salmo, o Salmo 69, Salmo 69, versículo 9. Está escrito lá que o zelo da tua casa o consumirá. O zelo da casa de Jesus, pela casa do pai dele, o consumirá. Eles se lembraram dessa passagem. Perguntou-lhes, pois, os judeus já perguntaram para Jesus, que sinal mostras para fazer essas coisas? Com que autoridade você vem aqui e faz isso? Essa é a pergunta que os fariseus fizeram para Jesus, que os judeus fizeram para Jesus. E Jesus lhes respondeu, destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e tu, em 3 dias, o levantará? Ele, Jesus, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se dos seus discípulos, de que ele tinha dito, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aí tem uma pegadinha, eles creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos falar sobre isso mais à frente. Então, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. E João registra para a gente a partir do versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Jesus não se entregava, não se mostrava a eles, porque conhecia todos. Jesus sabia o coração de todos eles. Não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Vamos pensar um pouquinho nesse texto agora. Então João acabou de transportar-nos de um casamento lá no Caná da Galileia para dentro de Jerusalém, durante a festa mais importante do calendário judaico. Jerusalém, nesse momento, estava lotada. A cidade estava abarrotada. Os judeus espalhados por todo o Império Romano se dirigiam a Jerusalém na época da Páscoa, na época da celebração da Páscoa. Era importante para eles esse rito, era importante para eles essa prática. A Páscoa era a alegria dos judeus. Por que a Páscoa era a alegria dos judeus? Porque eles celebravam a saída do Egito, a libertação do jugo egípcio. E eles agora almejavam a libertação do jugo romano e da helenização que estava atrapalhando os costumes deles. Então, do mesmo jeito que lá no Egito estavam sob a égide de Faraó, agora estão sobre o domínio dos romanos e sobre os costumes helenos que estavam atrapalhando tanto. Então eles celebravam a Páscoa com alegria, porque eles pensavam assim, o Deus que nos livrou lá do Egito será o mesmo Deus que vai nos livrar dos romanos, dos costumes gregos. Então eles celebravam com alegria, porque Deus já fez, pode fazer de novo. O Deus que me tirou do Egito, certamente vai me tirar do jugo romano. Mas isso era um problemão para o próprio romano. Por quê? O romano estava ali, na época, para manter a paz, para manter a pax romana, para manter aquilo sob controle. E, de repente, esse afluxo monstruoso de gente para Jerusalém trazia uma certa preocupação para eles. Era um aglomerado de pessoas, gente de tudo quanto é lugar vindo. Para eles era um problema. E se acontece um levante aqui, se acontece um motim, uma revolta aqui, a cidade cheia. Então, os romanos tinham uma certa preocupação com esse momento. Então, parecia que os romanos mais temiam, aconteceu. A intenção que dá a gente ler João é isso, o que os romanos mais se preocupavam e não queria que acontecesse, aconteceu. E começa agora, com Jesus quebrando a banca, virando a mesa. Jesus, durante essa festa principal do judeu, durante a sua permanência ali nesse momento, com a cidade toda lotada, com o templo todo lotado, Jesus chega e não gosta do que vê e vai consertar. Ele não ficou calado. E essa notícia que Jesus estava fazendo, vamos botar assim, um transtorno para os fariseus lá dentro do templo, essa notícia chegou ao ouvido do romano com certeza, e ali começou a ter uma certa preocupação com esse nazareno.
Jesus encontrou no que seria a casa de oração sendo utilizado para outros fins. Jesus chega e vê a casa do Pai sendo utilizado para outros fins. O templo estava se tornando num covil de ladrões. Essa expressão, num covil de ladrões, de salteadores. Dentro do templo, se imaginar o templo, você tinha o lugar santo. O lugar santo, e dentro do lugar santo, o santo dos santos. Depois, o templo era dividido em vários pátios. E cada pátio tinha a sua função. Então você tinha o santo dos santos, aí você tinha o pátio dos sacerdotes, onde eram imolados animais, onde era queimado incenso, onde era queimada a gordura. Depois vinha o pátio dos israelitas, onde só quem era israelita poderia chegar. Quem é israelita? Quem nasce em Israel. Então ali nesse pátio só os israelitas podiam chegar. Depois tinha o pátio das mulheres, que só as mulheres israelitas poderiam chegar. Separado o homem para um lado, mulher para o outro, aqui é o pátio das mulheres, aqui é o pátio dos homens, todos israelitas. E depois vinha o pátio dos gentios, que era para todos, os pátios dos gentios. E o comércio estava acontecendo exatamente no pátio dos gentios. Era lá no pátio dos gentios que está acontecendo esse comércio. E ali era o local para o gentio, quando chegar, o gentio que ouviu a mensagem vamos botar assim, de Abraão, Isaac, Jacó, que viu a lei mosaica, que viu as profecias sendo feitas, que entendeu que haveria um Messias, era ali que os gentios chegariam e se prostrariam, e adorariam e fariam suas orações. Ali era um local reservado para os gentios orar. Mas, o que Jesus encontra lá? Encontra que os sacerdotes, com a anuência dos saduceus, transformaram aquele pátio em algo parecido assim com uma feira. Como então um gentio que ouviu dessa mensagem, que vai chegar no templo, vai procurar um lugar que é reservado para ele, como ele conseguiria orar ao som de mugidos de boi, balido de ovelha, arrulhos de pombas, sem falar nos cambistas, aquela gritaria do cambista? E os cambistas estavam ali para trocar moeda. Por que tem que trocar moeda? Porque lá no gasofilácio do templo não se aceitaria moedas estranhas. E vieram homens e mulheres de todos os rincões do Império Romano, estão vindo, e cada um vem trazendo sua moeda. Quando chega no templo, no gasofilácio só entra a moeda que o fariseu quer, a moeda que eles precisam. Então os cambistas estão ali para fazer essa troca, fazer esse câmbio. Você traz a moeda síria, eu transformo ela aqui em uma moeda judaica e você tem condições de colocar no gasofilácio. Caso contrário, você não coloca não. Então estavam ali para fazer isso. E por que tinha pombas e bois e corneiros? Porque as pessoas vinham de longe. Imagina você vir de longe trazendo um boi, trazendo um carneiro, trazendo pomba para chegar ali para ser imolado pelo seu pecado, para a expiação do seu pecado. Então ali já vendiam. Você trazia o dinheiro e ali você comprava o boi, o carneiro, a pomba, o teu dinheiro. Só que não era barato. Não era barato. Eles estavam macunados. O negócio era lucro, tem que fazer dinheiro. Então aqueles que vinham de longe não podiam trazer seus animais para serem imolados. Então trariam seus dinheiros. Na época da cerimônia da Páscoa, estava tudo montado para você poder comprar teu animal, para você trocar o teu dinheiro e levar para o templo. Isso tudo aí era com taxas exorbitantes, preços altíssimos. Então o pátio dos gentios virou uma verdadeira praça de negócios. O lucro substituiu o temor a Deus. O propósito não era facilitar a vida dos peregrinos, mas sim oferir lucros. O dinheiro substituiu a glória de Deus. A casa de Deus estava profanada. A ação de Jesus até nos surpreende. Olha, como não vai nos surpreender? Ele estava lá dentro do casamento cheio de amor, pacífico, agora ele está de um modo diferente. Ele não faz uso das palavras para corrigir o erro. Lá no casamento, Jesus usou as palavras e ali corrigiu, mas aqui Jesus não vai usar a palavra, ele vai usar força. Jesus não usou a palavra, ele usou força. Ele usou chicote. Ele fez a parte humana falar forte ali. Então Jesus demonstrou, fazendo isso, virando as bancas, soltando os animais, expulsando na chicotada os vendilhões, demonstrou que ele tinha um zelo muito profundo pela casa de Deus, pela casa do Pai. Ele virou a mesa e não pediu: senhores, por gentileza, quero sair daqui porque está errado. Mas Jesus não fez isso. Ele virou a mesa, ele expulsou os vendilhões, expulsou.
Agora que interessante, né? Jesus nunca, você pode ver todo o evangelho, ele nunca vai usar a força para levar um homem para dentro do templo, mas vai usar a força para expulsar aquele que está atrapalhando, aquele que está profanando. É realidade isso, é fato. Então, eu acredito que é por isso que na consumação dos séculos, muitos vão dizer: mas em teu nome, Senhor, até expulsamos demônios. E Jesus vai dizer: eu não te conheço, apartai-vos de mim, você que pratica iniquidade. Pensa nisso. O zelo da casa de Deus também levou Jesus à morte. O zelo pela casa de Deus levou Jesus à morte. Jesus, ao purificar o templo, quando estava purificando o templo, ele declarou guerra aos líderes. Jesus atrapalhou a entrada de dízimos e de ofertas justamente quando a cidade estava lotada de dizimistas e ofertantes. É justamente nesse cenário que Jesus vai lá e vai mexer com isso aí. Isso criou um ódio por Jesus, um ódio muito grande. Eles já odiavam Jesus por inveja, porque o que Jesus fazia lá na Galileia, e o povo todo afluindo até a Galileia para ver Jesus, já tinha transformado o sentimento do judeu ali em ódio e inveja. Mas agora hoje está mais forte ainda, ele mexeu no dinheiro do templo. Agora o Senhor Jesus atrapalhou os meus lucros, mexeu na minha renda. Aí quando questionado pelas autoridades, por que Jesus fazia isso? Com que autoridade Jesus faz isso? Aí Jesus fala assim, olha que interessante: destruirei santuário e em 3 dias eu reconstruirei. Aí replicou-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, Jesus se referia ao santuário do seu corpo. Gente, o templo que existia na época de Jesus foi uma reconstrução do templo de Salomão, que foi feito por Zorobabel quando eles voltaram do exílio. Quando eles voltam do exílio, eles pegam o que sobrou do templo de Salomão e reconstroem um templo. Zorobabel reconstrói esse templo. Nesse momento de Jesus, nessa época de Jesus, Herodes o Grande, ele era o tetrarca daquilo ali, ele tinha que fazer o seguinte: tinha que agradar gregos e troianos, ele tinha que agradar tanto os judeus quanto os romanos. Então ele fazia coisas horríveis para agradar aos romanos e também fazia coisas horríveis para agradar os judeus. E uma das coisas que ele fez para agradar os judeus foi a reforma, a repaginar, reformar de um modo muito rico o templo que Zorobabel tinha feito. Herodes gastou tanto dinheiro nessa reforma que o próprio Império Romano ficou preocupado. Ele estava gastando uma soma vultuosa para refazer todo o templo. Mármores, ouro, prata, na sua maior excelência. E era nesse momento que Jesus estava ali, quando o templo estava sendo praticamente terminado, porque vai terminar lá depois, lá no ano 64, que eles vão conseguir terminar esse templo, e no ano 70 vai ser destruído. Mas estava em plena reforma de Herodes o templo. Então, esse foi o templo que Jesus falou assim, que estava ali e falou que ia destruir. Mas olha só, para eles entender esse momento foi muito difícil. Para nós, hoje, no século XXI, é fácil entender o que Jesus estava falando. Mas naquele momento para eles foi difícil o entendimento. Olha só, Deus era adorado no templo porque Deus se revelava no templo. Quando o templo foi construído lá, pela primeira vez por Salomão, a glória do Senhor se manifestava no templo. No templo de Zorobabel não se vê falar em manifestação de Deus dentro do templo de Zorobabel. No templo de Herodes, menos ainda. Mas Deus agora está em nós, está conosco, está em Cristo Jesus. E Cristo é a revelação máxima do Pai. E Jesus é Deus sobre a terra, da mesma forma que no templo se evidenciava a presença de Deus sobre a terra. No templo, nós, naquele momento, poderíamos presenciar a presença de Deus, notificar, ver a presença de Deus aqui na terra. Agora é em Jesus que nós estamos vendo a presença de Deus aqui na terra. Nesse novo templo, Jesus, o sacrifício definitivo que acontecerá nesse tempo, que é o corpo dele, após 3 dias, o santuário espiritual e definitivo ressurgirá dentre os mortos para toda uma eternidade. Ninguém compreendeu o que Jesus quis dizer quando ele se referia ao seu corpo. No momento que ele falou, ninguém entendeu, nem os seus discípulos.
Só após a ressurreição de Cristo é que isso começou a fazer sentido para eles. E naquele momento as palavras de Jesus, destruirei santuário e em 3 dias reconstruirei, foram mal entendidas e foram até utilizadas contra Jesus no tribunal. Daqui a pouco Jesus vai ser preso, vai ser julgado, e no julgamento de Jesus, essas palavras de Jesus vão ser usadas contra ele. Você não falou que fazia e desfazia, destruía esse templo e reconstruía em 3 dias? E tem mais, essas palavras de Jesus foram usadas contra ele quando ele estava lá na cruz. Jesus estava preso lá na cruz, aguardando a morte, e os homens só chovalhando. Você falou que não destruiu o templo em 3 dias? Isso é que João está escrevendo para a gente. Isso é que João relata para a gente. Nós hoje conseguimos entender perfeitamente o que Jesus queria dizer. Mas mais do que isso, hoje nós aguardamos a Nova Jerusalém. Essa tem que ser a nossa meta como cristão. Eu não aguardo glórias terrenas, eu aguardo a eternidade, eu aguardo a Nova Jerusalém. E olha só, esse João que está escrevendo o Evangelho, que relata esse fato para a gente, ele vai escrever para a gente lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo 21, ele vai escrever assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz, vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá mais pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Fechando esse momento, Jesus vai no templo, quebra o templo porque ele vê a casa dele sendo transformada naquilo que não deveria ser. Homens visando lucro, dinheiro, fazendo da fé mercado. Depois ele fala, esse é o novo templo, meu corpo é o novo templo. Do mesmo jeito que Deus habitou no primeiro templo, ele habita agora aqui, no meu corpo. E tem mais, eu vou morrer. Eu vou ressuscitar no 3º dia, e esse corpo, esse templo vai ser transformado em algo muito maior, que lá no último momento, lá em Apocalipse, ele vem a ser o tabernáculo de Deus com o homem para toda a eternidade. Não fique de fora desse novo tempo. Não fique fora. A oportunidade acontece agora para você se colocar dentro desse tempo para toda a eternidade. Paramos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.